Aleluias. Graça e paz, irmãos. Amém. Estou feliz porque Deus nos dá a oportunidade de falarmos e ministrarmos a palavra e te dá a oportunidade de você ouvir a palavra. Eu falei de manhã, minha voz está diferente, né? Não é efeito, é assim mesmo, eu estou um pouco gripado. E sempre é uma oportunidade. Ouvirmos a palavra de Deus é uma grande oportunidade e a gente deve valorizar essas oportunidades que nós temos. Se o técnico aí conseguir me dar retorno aqui, fica bom. Eu quero ministrar uma palavra com você, está no carta do apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. O título dessa palavra é um evangelho de poder. Primeira carta de Paulo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Eu prometo ser rápido, não vou demorar que nem o pastor Kleber demora, vou pregar no tempo. Mas quero que você abra comigo 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Diz assim o texto: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Amém? O título dessa mensagem é um evangelho de poder. Alguns dias eu estava pensando sobre isso, eu estava refletindo sobre isso, eu estava meditando sobre isso, e o interessante é que a palavra ela vai chegando aos nossos corações, né? Quando nós vamos ministrar, nem sempre a palavra ela vem inteira, ela vem completa. Às vezes Deus vai colocando coisas, vai revelando coisas ao nosso coração, e conforme o tempo vai passando, os dias vão passando, essas coisas vão se complementando, vão vindo outras coisas, e assim você acaba formando a palavra. E isso aconteceu no processo desta palavra. E o que me levou a meditar sobre isso, sobre a característica do evangelho, foi que eu vi um videozinho no Instagram, e de um pastor que no passado foi um pastor muito abençoado, foi um pastor que eu tenho livros dele, eu fui muito abençoado com as ministrações dele, mas esse pastor ele trilhou um caminho de descer aí a escada do liberalismo teológico, da incredulidade, e hoje ele é uma pessoa que prega um evangelho um tanto quanto distante do evangelho da Bíblia. E esse pastor ele estava então falando sobre um conceito que é da teologia, que é o conceito de transcendência, e os meus alunos aí da Teologia Sistemática 1, lembram o quanto nós falamos sobre isso, né? O conceito de transcendência. E o que é a transcendência? O que nós ensinamos que é transcendência? Transcendência você imagina tudo que existe, tudo que foi criado. Você imagina que nós estamos aqui, existe a Terra, existe os planetas, existe as galáxias, existe os universos, existe tudo que foi criado. Então, transcendência é o que transcende a criação. Deus ele é transcendente porque ele está fora da criação. Deus não está dentro do que foi criado. Deus está fora do que foi criado. Então ele é um ser transcendente. Ele transcende aquilo que existe, que foi criado. Este é o conceito. E aliado a este conceito de transcendência, nós explicamos que existe o conceito de imanência. Olha que nome bom, se você não tem uma filha ainda, né? Imagine quando nascer, pode dar um nome de imanência para ela. Mas o conceito de imanência significa que Deus, apesar de estar fora daquilo que foi criado, ele se relaciona com a sua criação. Então Deus emana sobre a sua criação. E este é o conceito de transcendência. E este pastor estava tentando explicar isso, segundo a visão de uma teologia liberal dele. E ele estava dizendo, não, pastor Henrique, transcendência é quando você transcende, né? Você está numa vida ruim, e socialmente, através da revolução social, você passa a viver uma vida boa. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que estão querendo fazer do evangelho? Estão querendo desespiritualizar o evangelho.
estão querendo tirar a transcendência daquilo que é transcendente, estão querendo transformar o evangelho em algo que seja relacionado à nossa vida dentro da criação, algo que seja explicado pelas coisas da criação, algo que seja puramente, meramente físico e humano. E comecei a refletir com isso, qual é a característica do evangelho? O evangelho é humano, o evangelho é do homem, o evangelho é da transcendência, o evangelho é da espiritualidade, o evangelho é de poder. E lembro que eu estava refletindo sobre isso, e o Espírito Santo me levou a lembrar do apóstolo Paulo, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, e Paulo vai falar um pouco disso. E Paulo vai dizer, olha, o evangelho que eu preguei para vocês, não é um evangelho das vãs filosofias, não é o evangelho de palavras acertadas, não é o evangelho de palavras bonitas, não é um evangelho de palavras boas, mas o evangelho que eu preguei a vocês é um evangelho do Espírito e um evangelho de poder. E eu comecei a lembrar, e o Senhor começou a colocar no meu coração esta característica do evangelho. O evangelho de Jesus, ele é marcado por essa característica da transcendência, ele transcende aquilo que é físico, ele transcende aquilo que é puramente humano, ele transcende aquilo que é do homem, porque o evangelho é algo que vem dos céus para as nossas vidas. E ele é a ação do Espírito Santo em nós, nos enchendo de poder. Paulo, quando ele chega, quando ele escreve, ou melhor, essa carta à igreja de Corinto, mais ou menos de 4 a 5 anos depois dele ter estado naquela cidade, né? Paulo esteve nessa cidade, fundou essa igreja, mais ou menos 4 ou 5 anos depois de fundar essa igreja, ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios. E Paulo então vai trazer algumas correções para essa igreja. Eu já falei sobre isso em outra mensagem. E ele traz alguns ensinamentos para esta igreja. E Paulo vai dizer, olha, quando eu cheguei aí para falar com vocês, quando eu fui aí para estabelecer esse trabalho, eu estava passando uma luta tremenda. Eu estava passando um tempo muito difícil da minha vida, porque houve uma oposição muito grande aí em Corinto contra a minha vida. Se levantaram, tentaram me matar, tentaram me expulsar, tentaram me bater, tentaram me dissuadir para que eu não pregasse o evangelho aí. Então Paulo está dizendo isso. Olha, eu não cheguei aí com palavras boas, porque eu nem podia ter palavras boas. A minha circunstância era adversa. Eu tinha todos os motivos do mundo para não ter palavras boas, bons conselhos. E Paulo vai dizer, mas eu cheguei aí nessa dificuldade. E interessante é que a Bíblia mostra isso, lá em Atos capítulo 18, verso 9. Quando Deus, de uma maneira sobrenatural, vem então e fala com Paulo. Paulo talvez estava no limiar de desistir de pregar naquela região. Paulo estivesse ali, talvez naquele momento em que ele fala, acho que eu vou embora daqui, porque eu vim pregar o evangelho aqui, querem me bater, querem me surrar, querem me matar. Mas diz que de uma forma sobrenatural, Deus aparece a Paulo e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fale, não te cales, porque eu sou contigo. Então, de uma maneira sobrenatural e poderosa, Deus se relaciona com Paulo, para que Paulo possa pregar este evangelho. E Paulo diz, olha, eu não tinha, minhas condições humanas eram adversas, mas eu, cheio do Espírito Santo, eu preguei a vocês um evangelho de poder. A característica que nós temos visto nos dias de hoje, se por um lado, nós encontramos um evangelho vazio de poder, porque prega-se um evangelho de uma teologia liberal, afastada da palavra de Deus, uma teologia que não crê em milagres, uma teologia que não crê na Bíblia, uma teologia que não crê na manifestação do poder de Deus. Por um lado, esse. Do outro lado, nós temos uma teologia coach, que é uma teologia também afastada da Bíblia, é uma teologia também dos bons conselhos, é uma teologia das frases prontas, é uma teologia que visa melhorar a sua vida, é uma teologia que visa fazer você alcançar novas posições, mas tudo relacionado a esta vida. Então os dias são difíceis, ou você tem um evangelho social, que não crê em milagres, que não crê em Deus, que não crê na Bíblia, ou você tem um evangelho dos bons conselhos. Mas qual era o evangelho pregado por Paulo? Qual era o evangelho pregado por Paulo? E Paulo vai responder essa mesma pergunta. Ele vai dizer, olha, o evangelho que eu preguei a vocês, não era um evangelho de bons conselhos,
O evangelho que eu preguei a vocês não era um evangelho de vãs filosofias. O evangelho que eu preguei a vocês era um evangelho de poder, um evangelho de transformação, um evangelho de milagres, um evangelho de sinais, um evangelho de prodígios, um evangelho sobrenatural, de um Deus que é sobrenatural. E eu comecei a meditar sobre isso, eu escrevi alguns pontos aqui sobre isso. A primeira coisa, a pregação do evangelho, ela já começa com um revestimento de poder. Jesus fala em Lucas 24:49 para os seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Mas Jesus faz uma advertência para os 12: mas ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus está dizendo para eles: olha, vocês estão animados, vocês vão pregar e vocês querem testemunhar, vocês querem falar aquilo que está no coração de vocês, aquilo que vocês viram, aquilo que vocês ouviram. Mas antes de testemunhar, é importante que vocês recebam empoderamento, que vocês sejam revestidos de poder. E você conhece a Bíblia, você sabe que este fato aconteceu lá em Atos capítulo 2, quando eles estavam lá no dia de Pentecostes, e a Bíblia diz que sobre eles veio, e eis que veio um vento impetuoso, um barulho, e línguas como de fogo foram repartidas e distribuídas sobre a cabeça daqueles homens, e todas aquelas pessoas que estavam naquele lugar, foram cheios de poder, foram cheios do poder do Senhor. E a partir dali, então, eles estão capacitados, a partir daquele momento, eles estão capacitados para o chamamento do evangelho, que é testemunhar a respeito de Jesus. E eles saem dali, e os sinais e os prodígios acompanham a vida deles, como era a promessa de Jesus: os sinais seguirão os que crerem. E eles saem daquele lugar ali então, e eles começam a falar de Jesus. Pedro prega ali, 5.000 se converte, depois ele prega de novo, mais 3.000 se converte. Estevão é transladado de um lugar, não tinha nem máquina do Jornada nas Estrelas, mas ele entrou num lugar lá e saiu em outro, para pregar o evangelho para uma pessoa. E esses milagres vão acontecendo, a pregação do evangelho vai acontecendo, o evangelho vai se espalhando por aquela região. Então a marca principal do evangelho, já no começo da igreja, é que a pregação do evangelho, ela se inicia a partir de um revestimento de poder. A segunda marca, muito importante, a salvação também é uma obra do evangelho de poder. Olha o que Paulo vai dizer, Romanos capítulo 1, verso 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo vai dizer, olha, o evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação. E queridos, não existe milagre maior, não existe manifestação maior de poder na vida do homem do que o processo da salvação. O processo do momento quando o Senhor Jesus nos encontra, quando nós somos encontrados pelo Senhor, quando nós somos atraídos pelo Espírito Santo, e Ele opera essa obra maravilhosa em nós, que é a obra da salvação. E talvez se eu desse a oportunidade para você contar aqui, todo mundo teria um grande testemunho a respeito de como foi encontrado pelo Evangelho, a respeito de como foi encontrado por Jesus, de como o Senhor Jesus te encontrou, de como Ele te atraiu, de como Ele te salvou. Que obra maravilhosa, isso me empolga, isso enche meu coração. Quantas famílias existem aqui nesta igreja, famílias das quais nós conhecemos a história, que em algum momento da sua vida a vida estava toda desestruturada, a vida estava toda sem expectativa, sem esperança. Quantas famílias chegaram aqui destruídas e conheceram o evangelho da salvação. O Espírito Santo operou neles a salvação. O poder de Deus veio sobre a vida deles e transformou a vida deles. São famílias abençoadas. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para a salvação. Eu conto isso na casa do oleiro, no encontro com Deus. A história de como o evangelho entrou na minha família. O meu avô era um alcoólatra. Os meus tios me contam que algumas vezes eles, adolescentes com 11, 12 anos de idade, tinham que buscar o meu avô caído
num canto de uma rua qualquer, numa sarjeta qualquer, porque meu avô era um dependente químico do álcool, bebia, e eles moravam numa cidadezinha muito pequena, lá no interior do Paraná. A minha família é VIP, vim do interior do Paraná, né? Uma cidadezinha chamada Sertaneja, acho que de onde veio a música sertaneja, né? A minha mãe nasceu nessa cidade, inclusive, e o meu avô um alcoólatra, a minha família frequentava, não eram assim os religiosos, mas eles frequentavam o espiritismo, a mesa branca lá, até o chefe lá da mesa branca, ele era padrinho da minha mãe, né? E iam lá, mas aquela vida difícil, uma família muito pobre, uma família com muitas lutas, com muitas dificuldades, e se não somente as dificuldades da pobreza, ainda há dificuldade do alcoolismo na família. E quem tem um alcoólatra, alguém viciado na família, entende do que eu estou dizendo. Sabe o que eu estou dizendo? Sabe a dificuldade que é isso. Mas por algum motivo, em algum momento da nossa história, Deus falou, eu vou salvar essa família. Eu vou salvar essa família. E eu não sei bem a história, porque minha tia contava de um pedaço, a minha mãe tinha um outro pedaço, e o meu tio contava outro, mas mais ou menos assim. Eu não lembro se meu tio Alípio se converteu primeiro, ele já estava morando numa outra cidade. Mas o fato é que um dia meu avô estava andando pelas ruas de Sertanejo, uma cidadezinha pequena, com a minha mãe com 3 anos de idade, segurando aquela criança pela mão, e ele bêbado, já tinha bebido, e diz que andando pelas ruas daquela cidadezinha, ele viu uma portinha, uma Assembleia de Deus com uma portinha aberta, uma luzinha, lá no fundo, e ele nunca explicou e não sabe nem o porquê. Quando ele se viu, ele estava igreja dentro. E quando ele estava igreja dentro, ele também não sabe nem o porquê. Em algum momento, um pastor que estava pregando lá, um presbítero, pegou e fez um apelo. E disse, olha, existe alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus. Entregar a sua vida a Jesus. E ele também não sabe o porquê. Nunca falou, talvez nunca entendeu. Mas meio bêbado. Você sabe que, eu sempre disse de manhã, bêbado salva pastor no apelo, né? Às vezes o pastor no apelo faz um apelo tão bonito, ninguém levanta a mão. Mas se tem um bêbado, o bêbado sempre levanta a mão. E meu avô disse que levantou a mão. E ele foi para frente. E oraram por ele. Ele segurando as mãos da minha mãe com 3 anos de idade. E ele chegou em casa e falou para minha avó e disse, Angelina, eu fui na igreja e eu aceitei Jesus. E agora eu sou crente. Ele nem sabia o que era isso, o que é ser crente. Agora eu sou crente. E a minha avó, muito obediente, disse, bom, mas se você que é o chefe da família é crente, então nós vamos ser crente também. E os outros foram para a igreja, aceitaram Jesus. Desse passo que ele deu, dessa salvação que operou na vida dele, de ouvir o evangelho, o poder do evangelho da salvação. Eu tenho 2 tios que são pastores. A minha mãe, uma mulher de Deus, a minha tia Lourdes, já falei dela, mãe do Jason Goulart, que estava de manhã aqui, uma mulher de Deus, de oração. Tio Aristides, maestro de coral, uma família toda criada no evangelho. Os netos todos, nenhum se perdeu, todos no evangelho, uma bênção. E o que é isso, querido? Isso é o poder de salvação do Evangelho. Isso é o poder do Espírito Santo que opera em nossas vidas. Nos resgata do pecado, nos resgata da condenação, nos resgata de uma vida sem sentido, sem esperança, e cria em nós uma nova vida em Cristo Jesus. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, todo aquele que crê, todo aquele que crê, todo aquele que crê. Ninguém fica de fora, porque é um operar do poder de Deus sobre as nossas vidas. O Evangelho é o poder para a salvação. Terceira coisa, o Evangelho, ele é uma realidade de poder, de sinais e prodígios. Nós somos pentecostais, queridos, nós não podemos jamais deixar de crer nisso. Nós cremos na realidade dos dons espirituais, nós cremos que os dons espirituais são para esses dias. Me dá mais som, por favor.
Se eu não me escuto, nós cremos que os dons espirituais, eles são para esses dias. Nós não cremos que os dons espirituais ficaram lá em Atos dos Apóstolos, que eles acabaram, pararam lá, foi só para aquele tempo. Não, nós cremos que há um revestimento de poder na nossa vida, que há algo sobrenatural do Senhor sobre nós, que Ele derramou sobre nós de uma bênção, de um derramamento, de um enchimento, de um empoderamento, para que sobre a nossa vida os sinais aconteçam, porque a palavra diz: os sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguirão os que creem. Então nós cremos sim que nós podemos orar por um enfermo, colocar a mão sobre o enfermo e dizer: enfermidade, vai embora. E nós cremos que ele pode ser curado. Nós cremos que nós podemos orar por uma pessoa viciada e podemos dizer: olha, vício, saia da vida dessa pessoa. Esse demônio que está amarrando a vida dessa pessoa, sai da vida dela em nome de Jesus. E nós cremos que ele pode ser liberto. Nós cremos e nós cremos no poder de Deus. Nós cremos que o Evangelho é marcado por sinais e prodígios. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos nos contentar com o Evangelho do bem-estar social. Também não podemos nos contentar com o Evangelho dos bons conselhos coaches. Porque o Evangelho do bem-estar social não vai ser cheio do Espírito Santo e não vai trazer cura na vida de ninguém. Assim como o Evangelho coach não vai abrir mar vermelho, não vai dar vista para o cego, não vai levantar o coxo. A característica do Evangelho é que o Evangelho também ele é marcado por sinais e prodígios. Quarto, o Evangelho não é racional. Paulo diz, 1 Coríntios 1,18, Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Gente, crente que é do Evangelho de poder é meio doido. Não está preso nas limitações da racionalidade, não está preso nas limitações humanas, não está preso nas limitações físicas, não está preso nas limitações deste mundo criado, porque é um crente que é revestido de poder, que é cheio do Espírito Santo, que é cheio de Deus, que é cheio da palavra de Deus, que é cheio da graça de Deus. Ele crê que as coisas não estão limitadas a isso aqui. E aí vão dizer: você é um louco. Vão dizer: você é doido. E eu digo que crente que crê no poder do Evangelho é realmente meio doido. É meio louco. Você chega perto de um crente assim e você fala: Jesus amado, acho que não tomou remédio hoje. Porque ainda que alguém diga, ainda que a racionalidade diga assim: olha, o médico escreveu aqui, ó. O médico está dizendo que não dá. Tua doença não tem cura. Tua enfermidade não tem cura. Aí aquele crente doido que não está preso à racionalidade, que não está preso à medicina, que não está preso a nada disso, ele diz: olha, não tem cura para você, mas eu creio num Deus, eu creio num Deus, eu creio num Deus que pode me curar. Quando o casamento passou na mão de 5, 6 terapeutas, já foi no psicólogo, no terapeuta, no analista, no pai de santo, na cigana, já foi em tudo. E alguém fala assim: olha, o casamento dessa pessoa acabou, está destruído, a família está destruída. Aí, presta atenção, aí a pessoa sai, vai pegar um ônibus, chega no ponto de ônibus e encontra aquela irmãzinha do coque. Essas irmãs do coque, essa que tem um coquinho aqui em cima assim, entendeu? Essas irmãs, você sai de perto. Ela tem um negócio, sai um raio do coque dela assim. Está com a vida destruída, o casamento destruído, os filhos destruídos, encontra uma irmãzinha dessa que não sabe nem falar direito, mas que é uma pessoa de oração, uma pessoa do joelho ralado, do joelho calejado. E ele encontra essa pessoa e começa a conversar no ponto de ônibus, fala: olha, meu casamento está acabando, eu estou muito triste, porque olha, já fizemos de tudo. Aí uma irmãzinha dessa diz: olha,
Eu quero dizer para você, eu conheço um Jesus que pode restaurar a sua casa, que pode restaurar a sua vida, que pode restaurar a vida dos seus filhos, que pode fazer nascer no seu coração o amor pelo seu esposo e o amor do seu esposo por você. Eu conheço um Jesus que pode mudar. Alguns vão dizer, essa mulher é louca. E ela é realmente. Porque uma das características do evangelho de poder é que ele é meio doido. Quinto, só tem 10. O evangelho de poder que flui em nós, independe de nós, ele se aperfeiçoa até nas nossas fraquezas. Paulo diz, 2 Coríntios 12, 9, disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E queridos, entendam uma coisa. Paulo fala que você não é fonte do evangelho, do poder do evangelho. Você é só meio. Paulo fala, olha, nós somos como vaso de barro, pastor. Vasos de barro. Para que a excelência não seja nossa, mas a excelência seja do poder que está em nós. Então, querido, não depende de você. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você recebeu sobre você a segunda bênção, porque nós cremos assim, somos pentecostais, que é o batismo do Espírito Santo, existe um poder sobre a sua vida, existe uma marca sobre você, existe uma unção sobre você, e isso independe da situação que você está vivendo. Até quando você está fraquejando, Deus te usa. E o Senhor Jesus fala para Paulo, Paulo, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, quando você está fraco, Paulo diz, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. A segunda característica, esse poder também nos fortalece. Efésios 6:10, os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse poder que está sobre nós, ele nos fortalece. Aqueles momentos difíceis da nossa vida, quando nós estamos ali fraquejando, quando nós falamos assim, olha, que luta, que dificuldade que eu estou vivendo, que tempo difícil, que coisa horrível. E a gente olha para um lado, não vê salvação, a gente olha para o outro, não vê solução, olha para frente, a gente não enxerga do ponto de vista racional, nada que possa mudar a nossa circunstância. E quantos de nós, em momentos assim, nós falamos, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu vou fraquejar. Senhor, eu vou tropeçar os meus pés. Quantos de nós muitas vezes olhamos para o céu e falamos assim, Senhor, será que o Senhor não está vendo a minha situação aqui? Será que o Senhor não está percebendo o que eu estou passando? Mas eu quero te dizer, querido, a situação não muda. Mas de uma forma sobrenatural, a gente pega a palavra, a gente ouve a palavra, a gente ouve um cântico e começa a vir algo sobrenatural sobre nós, começa a vir algo sobre a nossa vida, alguma coisa começa a mudar. No exterior é a mesma coisa, é o mesmo problema, é as mesmas lutas, é as mesmas dificuldades, mas esse poder que está sobre a nossa vida vai nos fortalecendo, e a gente que começou um dia caído, abaixado, começamos um dia prostrado, ao meio-dia a gente já está de joelho, 3 horas da tarde a gente já está arcado, e quando é de noite a gente já está de pé, glorificando a Deus, e dizendo, olha, problema, você não é maior que o meu Deus, você não é maior que o poder do meu Deus que está sobre a minha vida. Nós somos fortalecidos nesse poder. Esse poder, segundo Paulo, opera em nós, além de tudo que pedimos ou pensamos, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que opera em nós. Deus faz além do que você pede. Não apenas além do que você pede. A Bíblia diz que Ele faz além do que você pensa. Como diz aquela canção que é tirada do Salmo, ainda a palavra não me chegou à boca. E Tu, Senhor, já conheces o meu coração.
Tu já conheces aquilo que eu preciso, Tu conheces o que vai dentro da minha alma. A palavra diz que o Espírito, ele é como uma espada que vai ao profundo do nosso ser, aonde há separação de juntas e medulas. Ele conhece o que está no seu coração, e Ele é capaz de fazer abundantemente mais, além do que pedimos ou do que pensamos, porque se existe alguém que conhece você, talvez a tua esposa conheça você muito, mas ela não conhece você por completo. Talvez o seu esposo conheça você muito, mas ele não conhece você por completo. Talvez os teus filhos te conheçam, talvez você conheça os seus filhos, mas ninguém conhece o outro por completo. Mas Deus que está no céu, a Bíblia diz que Ele olha do céu para nós, e Ele enxerga o profundo do nosso coração. Por isso Ele é capaz de fazer além do que pedimos ou pensamos. Vou pular o 9, deixa para outra pregação, para terminar o 10. E esse poder está sobre nós. Efésios 1:19. O qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Querido, para encerrar, queridos, isso não é para o irmão que está do lado. Essa realidade não é para a pessoa que está do seu lado. Isso aí é para o pastor. Sei que ele está pregando é para os pastores. Isso aí é para o pessoal da intercessão. Não, Paulo está dizendo, isso é para nós os que cremos. Isso é para nós os que... Quem crê aqui nessa palavra? Quem crê que a Bíblia é a palavra? Levanta a mão. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem crê, levanta a mão. Isso é para nós os que cremos, diz a palavra do Senhor. E queridos, isso já está sobre nós, já foi delegado sobre nós. Esse poder já foi delegado sobre a nossa vida. Eu saí daqui hoje para ir lá no Hora Curitiba. E só para você entender como isso já está sobre nós. Eu saí daqui e falei, eu vou de Uber, porque é mais fácil. Peguei um Uber, puxei o Uber ali, veio um rapaz chamado Wiverson. Era meu quase xará, tinha um W antes, né? Era o Wiverson. Fomos conversando e o rapaz conversava muito bem. Até chamei ele para vir no culto, não sei se ele está aí. Se ele estiver aí, ele dá um sinal, mas acho que não. Viemos conversando, falando sobre muitas coisas, né? E no decorrer da conversa, começamos a falar sobre projetos, e ele muito legal, um rapaz cheio de projetos e tal. E ele não me falamos nada de evangelho, não falamos nada de vida cristã, nada. Só isso aí, só para você entender que o poder de Deus já está sobre a sua vida. Já está sobre a sua vida. E fomos falando, e no meio do caminho começamos a conversar. E eu falei para ele, olha, eu sou pastor da igreja Aba, tal, poxa, seria legal você fazer uma visita para nós. Tá bom, legal. Ele não falou, continuamos a conversa. E ele falando sobre os planos dele. E de repente, eu dei um conselho para ele. Um conselho, na concepção das pessoas, um conselho. Na nossa concepção, uma palavra de sabedoria. E eu falei algo para ele. E ele falou assim, pastor, deixa eu te interromper. Quero te falar, pastor, eu sou cristão também. Aí ele se revelou quem ele era. Eu estou afastado da igreja. Faz tempo que eu não vou na igreja. Mas isso que você falou para mim, pastor, é como se Deus viesse aqui e confirmasse algo que está no meu coração. Como se Deus falasse algo que está no meu coração. E eu precisava ouvir isso, pastor, eu precisava. E não tinha, eu não falei para ele sobre evangelho, eu não falei sobre salvação, não falei nada. Eu dei um conselho para ele sobre algo que ele estava vivendo. E ele falou assim, pastor, isso estava no meu coração e eu precisava ouvir isso. Como se fosse uma confirmação de uma aceitação de Deus daquilo que eu estou fazendo. Que Deus está se agradando com aquilo que eu estou fazendo. Queridos, a Bíblia fala que nós somos vasos e sobre nós existe um poder. Nós somos um recipiente que carregamos um poder. E não é preciso muito esforço, querido, sabe por quê? Presta atenção. Se você é um recipiente que carrega um poder, se esse recipiente estiver aqui, esse poder está aqui, Elias. Se esse recipiente está aqui, Elias, esse poder está aqui. Se você está na tua faculdade, esse poder está com você lá. Se você está no seu trabalho, esse poder está sobre você lá.
Se você está dentro do Uber, esse poder está sobre a sua vida lá. Se você está no ônibus, esse poder está com você lá. E você precisa ter apenas consciência disso. E você precisa apenas saber que esse poder que opera em você não para você, mas para que você seja ferramenta do Evangelho para mudar esse mundo, para transformar a vida das pessoas e para pregar a salvação do Senhor Jesus. Agora, quem somos nós? Somos vasos cheios ou somos vasos vazios, rachados? A palavra diz que esse poder está sobre nós, os que cremos. E eu quero levar você a meditar, estou encerrando já, a você entender que você precisa viver uma vida de uma realidade, de um evangelho sobrenatural, transcendente, imanente, poderoso, que transforma a vida das pessoas. Presta atenção no que eu vou te dizer. O Senhor te salvou, o Senhor te encheu do Espírito Santo, não para você dar bom conselho, mas para você levantar a sua mão como homem de Deus, como mulher de Deus, profetizar, dizer para a enfermidade vai embora, dizer olha, demônio vai embora da vida dessa pessoa, e para você ser bênção. Não troque a excelência do Evangelho pelas sutilezas das filosofias humanas. Que possamos voltar a ser os crentes simples, mas cheios do poder de Deus, cheios de uma unção poderosa do Senhor. Queridos, eu fiquei muito mal na sexta-feira, eu falei de manhã, vou falar de novo. Nós fizemos a vigília do louvor. Fiquei mal assim no sentido, eu comecei a avaliar que tipo de crente somos nós. E o pastor Jefferson, que ele gosta muito, né? O pastor Jefferson é muito ousado nessas coisas. Eu gosto muito do pastor Jefferson e do Valdir, os dois. Eles não podem ver um doente, que eles já vão orar, porque eles creem nisso. Ele crê nisso. E ele tem visto Deus agir através da vida dele sobre isso. E nós estávamos ali, o pastor Jefferson falou assim, vamos orar para quem não é batizado no Espírito Santo. E começamos a orar por algumas pessoas que não eram batizadas no Espírito Santo. E a gente orando ali, e a gente ora, e a gente impõe a mão, a gente acha que chega da rasteira, a gente dá cotovelada, e a gente berra no ouvido da pessoa. E a pessoa vai para casa do mesmo jeito que chegou. Falei, tem alguma coisa errada, pastor Cláudio? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada comigo? Eu falei, porque a Bíblia diz que os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas, e sem muito esforço, ou sem nenhum esforço, as pessoas eram cheias do poder. Você começa a ver as histórias dos avivamentos. Os pastores abriam a Bíblia, os pastores simplesinho, o pastor Pimentel contava isso quando era vivo ainda, o pastor da Assembleia de Deus de Curitiba. Ele começando o ministério dele ainda, não era nem pastor, talvez fosse um presbítero ainda. Ia começar um culto, aquele culto simplesinho, não tinha nada, tinha um rapaz com a sanfona, um outro com violão, uma igrejinha de banco de madeira, aquela coisa simples, um hino da harpa. E o pastor, eu quero saudar os irmãos capazes do Senhor, e eu quero ler um trecho da palavra de Deus, e ele abria a sua Bíblia, e ele começa a ler um trecho de Salmo, e um é batizado com o Espírito Santo ali, outro é batizado com o Espírito Santo lá, e o Espírito Santo... Tem uma coisa errada conosco. Em que momento da nossa vida nós nos acostumamos com o evangelho dos bons conselhos, um evangelho das filosofias, das vãs sutilezas, e esquecemos que fomos chamados para pregar um evangelho de poder? Em que momento? Nós não vemos mais os paralíticos andarem, os enfermos serem curados como antes, porque talvez nós não estamos pregando um evangelho de poder. Fique de pé. Eu quero orar. E a primeira oração que eu quero fazer é muito rápido. Eu quero dar a oportunidade a você que chegou aqui. Talvez você esteja aqui a primeira vez, ou até você já tenha vindo outras vezes. E eu quero dizer que qualquer transformação na sua vida, olha, presta atenção aqui, ó. Presta atenção em mim aqui agora. Qualquer transformação que pode ocorrer na sua vida,
ela começa com o primeiro passo que nós damos. E o primeiro passo que nós damos é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, significa que você dá a sua vida para Ele cuidar. Ele vai restaurar a sua casa, Ele vai restaurar a sua família, Ele vai restaurar a vida dos seus filhos. Assim como aconteceu com o meu avô, a história do meu avô lá atrás. Tudo começa a mudar quando o Senhor entra na nossa vida. E o Senhor não arromba a vida de ninguém. Jesus não é ladrão que chuta a porta e vai entrando para dentro, não. O Senhor Jesus, Ele espera que você diga: olha, Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha casa, eu quero me render a Ti, eu quero entregar a minha vida a você. Então eu sempre gosto de fazer apelo, porque para mim esse é o momento mais sublime de todo. É o momento que eu vou te dizer: olha, a sua vida pode mudar, a sua história pode ser outra, você pode reescrever não apenas a sua história, mas a história da sua família. Se você apenas der um passo, que é entregar a sua vida a Jesus. E eu queria nessa noite orar por você, eu queria te dar essa oportunidade. A única coisa que eu quero fazer por você é orar por você, pedindo para que o Espírito Santo entre na sua vida. Existe alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, deseja dar um passo e dizer assim: Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Se existe alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus, a única coisa que você precisa fazer é levantar a sua mão. Amém, querido, Deus te abençoe. Alguém mais deseja entregar a sua vida a Jesus? Alguém mais deseja entregar a sua vida a Jesus aqui nessa noite? Alguém mais deseja dar o passo mais importante da sua vida, da sua história? Alguém mais deseja isso? Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. A escolha mais importante que nós podemos fazer para nós é a escolha por Jesus Cristo, é entregar a nossa vida a Jesus. Ou talvez você já entregou a sua vida a Jesus, mas talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Você abandonou a fé, talvez você trilhou por outros caminhos. Você está envergonhado. E talvez nessa noite o Espírito Santo te dá a oportunidade de você se reconciliar com Jesus, de voltar para a casa do Pai, assim como aquele filho pródigo que um dia saiu e voltou. Tem alguém que deseja se reconciliar com Jesus? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, aleluia, glórias a Deus. Há uma alegria no céu, porque hoje é salvação nesta casa. Olha, e já que você teve a coragem de aceitar meu desafio, eu vou ter a coragem de te fazer mais um desafio. Eu quero que você venha aqui para eu orar por você. Vem aqui rapidamente na frente, que eu preciso terminar o culto. Vem aqui, querido. Vem aqui, meu querido. Vem aqui a senhora ali atrás que levantou a mão também. Alguém ajude ela ali, por favor. Uma senhora ali que levantou a mão. Vem aqui. Vem aqui de frente, por favor. Nós queremos orar por vocês. Aleluia. Aleluia. Denilson, ora com ele, por favor, Denilson. Amém. Aleluias. E queridos, nós vamos orar, eles vão explicar para eles o plano da salvação, aleluia, depois vão encaminhar eles. E eu queria terminar esse culto com mais um desafio. Se você entende que você é desafiado pelo Espírito Santo a viver uma realidade de um evangelho de poder na sua vida, e você quer que isso passe a mudar a partir de hoje, você não quer sair daqui o mesmo cristão que você chegou, você não quer sair daqui do mesmo jeito que você chegou, mas você quer que os sinais sigam a sua vida como aqueles que creem, eu quero te desafiar a vir aqui à frente, a dobrar seu joelho aqui e dizer: Senhor, eu quero ser isso na minha vida. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero essa realidade para mim. Eu quero isso em mim, Pai. Aonde eu estiver, eu quero ser, Deus, uma chama acesa. Uma chama acesa. Uma chama acesa, cheia de poder, cheia da unção, cheio do poder do Senhor. Eu já vi essas ver, eu não tenho medo. Eu sei que existe um santo fogo. Eu já vi o mar se abrir, eu não tenho medo. Rasguei em mim meu coração, renova a paixão. Eu quero mais, eu quero. Você que está aí no banco, vai adorando o Senhor, levante sua mão, não fique insensível. Não fique insensível a esse momento. Algo importante está acontecendo na vida dessas pessoas. Adore o Senhor, glorifique o Senhor, exalte o Senhor. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu já vi os teus prodígios, eu não tenho medo.
sinais, tens muito mais. Vi tua Shekinah descer, eu não tenho medo. Te aguardo ansiosamente no cume do monte. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Vai de novo, impetuoso, aumenta o fogo e mostra a tua glória. Vai de novo, impetuoso, aumenta o fogo e mostra a tua glória. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui à frente, que vieram aqui à frente, Pai. Nós te louvamos por essas vidas, Pai, que se entregaram a Jesus. Nós te louvamos por essas vidas, Pai, que reconciliaram com o Senhor. E Deus, te louvamos por essas vidas que estão aqui à frente, Pai, e que assumem, Deus, que querem viver algo sobrenatural nas suas histórias, que querem viver algo sobrenatural nas suas vidas, que querem viver uma realidade no Evangelho de poder, Pai. Ah, Deus, a Tua palavra nos promete, Deus, que nos últimos dias, ainda que houverá uma grande apostasia, os salvos, os verdadeiramente salvos, serão cheios do poder do Senhor, serão cheios da unção do Senhor, serão cheios da vitória do Senhor, serão cheios da graça do Senhor, Pai. E Deus, nós cremos que a igreja vive os seus últimos dias, Pai. Ah, Deus, não nos deixa viver um evangelho distante, Deus, de uma realidade espiritual, de uma realidade, Deus, transcendente, mas Deus, que o nosso coração seja incomodado, Pai, que o nosso coração seja incomodado, Senhor, para que, Deus, nós possamos nos chegar mais perto da fonte do nosso poder, que é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus e Deus nosso Pai. Abençoa a vida dos teus filhos, Pai, abençoa a vida dos teus filhos poderosamente. Levanta nesta igreja, a igreja Aba do Xaxim, Pai. Eu profetizo, Pai. Eu, Deus, como ministro do Evangelho, eu profetizo, Pai. A igreja Aba do Xaxim será conhecida como uma igreja que prega um Evangelho de poder, mas não apenas uma igreja que prega um Evangelho de poder, uma igreja onde a manifestação do poder do Espírito Santo estará sobre a vida dos crentes, estará sobre a vida de todos os que estão aqui, estará sobre a vida dos teus filhos, Pai. Os sinais seguirão aos que crerem, os sinais seguirão aos que crerem, e nós, Pai, tomamos posse dessa palavra nessa noite, nós tomamos posse dessa palavra nessa noite, e ministramos sobre a vida da tua igreja. Queremos uma igreja cheia do poder do Senhor, uma igreja cheia do poder do Senhor. E se você crê, aplauda o Senhor, adore ao Senhor e cante ao Senhor. Faz de novo, Senhor.